falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a origem da profecia. Então, eu devo considerar os textos proféticos como textos canônicos, porque a sua origem é divina. Então note, a profecia real, verdadeira, não é um pensamento que a pessoa teve. Paulo teve um pensamento e eu vou escrever isso, e isso é profecia. Não, ele falou da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Hoje em dia tem profetas assim, que eles falam que dá na telha, e eles acham que isso é profetizar. Como que é o profeta hoje? Ele tem um pensamento, qualquer pensamento, veio na cabeça dele, e ele acha então que isso veio de Deus, e ele transforma o pensamento, ele promove o pensamento dele à condição de autoridade divina. Ele entende que o pensamento que veio na cabeça dele é um pensamento que Deus deu, e aí ele pronuncia aquilo dizendo: é o Senhor que me deu isso, o Senhor me revelou isso. O Senhor não revelou nada, ele só viu um pensamento, mas ele acredita que esse pensamento dele vem de Deus. E aí entra nesse negócio aqui de uma profecia que procede de insights pessoais. Eu lembro que eu estava numa igreja em outro país, participando de um culto, e um jovem chegou assim para mim e falou assim para mim: Pastor Marcos, eu tenho a palavra de Deus para você. Sério? Então, fala. Aí ele falou assim para mim: continue no barco. Aí eu falei: mas isso me parece mais uma charada, não dá para ser mais claro? Deus mandou falar só isso. Mas aí complicou minha vida, porque como é que eu vou saber o que é isso aí? Aí azarou minha vida. Que barco é esse aí? Eu não sei. Falei: eu não entendi nada. Deus fala assim com a gente, com enigmas, né? Ele joga uma charada no ar. Uma profecia, uma palavra de Deus para nós tem que ser clara, não pode ser uma coisa assim hermética desse jeito. Então eu falei para ele: olha, isso aí eu não sei o que é isso aí. Ele falou assim: mas Deus mandou falar só isso. Eu falei: então para você também, continue no barco. Igualmente. Eu fiquei pensando, depois eu falei: eu vou interpretar essa profecia. Aí eu fiquei pensando, falei: bom, eu vou viajar, ia ter que atravessar o Oceano Atlântico, né? Eu vou viajar de avião, então não é barco. Agora, só se, né, o avião vai cair no oceano, e eu vou sobreviver, e vou conseguir pegar um barquinho, que avião tem barquinho. Agora, se eu estou no meio do Oceano Atlântico, dentro de um barquinho, como único sobrevivente, Deus tem que me falar: continue no barco, é me chamar de burro. Porque é lógico, eu vou para onde? Se eu estou no meio do Oceano Atlântico dentro do barco, eu vou fazer o quê? Eu não tenho outra opção. Não, Senhor, obrigado, não precisa me revelar isso, porque eu não tenho nem outra opção, eu vou ter que ficar no barco mesmo. Falei: só se o barco não for barco mesmo, só se o barco for meu casamento. Pode ser, né? O pessoal não fala: entrei num barco furado, não sei. Pode ser isso, né? Eu falei: eu vou, pode ser o casamento. Mas eu falei: mas o meu casamento está excelente. Minha esposa, minha namorada, né? Eu me dou muito bem com ela, eu não preciso desse conselho. Continue no barco. Eu não estou nem pensando em sair. Ela também, até onde eu sei, até hoje não pensou em sair do barco. Falei: nós estamos no barco e a gente não pensa em sair. Eu não preciso desse conselho, eu não estou passando nenhuma crise no casamento. Será que o barco é minha igreja, meu ministério? Mas eu também estou bem na minha igreja, estou super bem com os irmãos lá, estamos numa fase gostosa, feliz. Para que Deus diria: continua aí no barco, aí não saia? Não tem sentido nenhum essa profecia aí. Na verdade, estou brincando com vocês, eu tive esses pensamentos, mas na verdade o que aconteceu? Aquele moço, ele estava lá na igreja, de repente veio uma ideia na cabeça dele, e ele achou que era Deus falando. E aí ele saiu falando para mim, me viu lá, é para ele, e falou isso para mim. Até hoje, isso já faz o quê? 20 anos, eu não faço a menor ideia de que barco é esse, né? Não faço a menor ideia de onde é que é para ficar, porque ele simplesmente compartilhou comigo uma bobagem que deu na telha lá. Ele saiu falando, achando que era Deus falando com ele, para me revelar alguma coisa. Pura bobagem. O texto que está diante de nós fala que a profecia bíblica não é assim.
Os homens de Deus, eles falaram de forma objetiva, ensinaram doutrinas objetivas, claras. Eles tiveram revelações claras de Deus para transmitir ao seu povo, fazendo com que o seu povo tivesse uma régua para poder medir o que é verdadeiro, para poder medir o que é certo. Foi isso que ele fez. Ele não nos deu uma régua misteriosa, que não dá para entender o que ela diz. Ele não nos deu palavras enigmáticas que nós não compreendemos o sentido, não. Ele nos deu uma régua muito bem definida, e ele fez isso através de apóstolos e profetas, esses homens que foram movidos pelo Espírito Santo.